começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed3. Depois de uma semaninha de folga, graças às minhas merecidíssimas férias, estamos de volta para falar de um assunto nem um pouco simples, nem um pouco fácil, nem os entendedores entenderão, porém, tentaremos discutir um pouquinho das mudanças que o novo acordo coletivo da NBA, acordo este entre os times e os jogadores, né, ou sindicato de jogadores e a própria NBA, que foi renovado no ano de 2023. O acordo venceu na última temporada, né, ao final da temporada 22-23, e foi renovado pelo menos até 2029/2030. Há uma dúvida ainda no ar, mas antes de falarmos disso, primeiramente, buenas noches, muito boa noite, Mano Mixel, Léo, como estão? Um prazer inenarrável rever vocês, apesar de não estar vendo o Léo, como eu já falei aqui antes da gente começar esse podcast. Vocês estão bem? Tirando os problemas da vida? Muito bem, melhor agora, em sua agradável presença. Eu estou muito bem. Eu poderia estar em melhor lugar nesse momento, né? Muito bem, hoje um episódio complexo, porém um episódio pragmático, porque mais tarde teremos um duelo aqui entre os participantes deste podcast, né? Corinthians e São Paulo, para quem não sabe aí, né? Leozão São Paulino roxo e eu, Mano Mixel, Lamentável. corintianos roxos. Mas não é este o assunto que iremos falar na data de hoje. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta antes da gente entrar em CBA. Quem tá mais feliz? O Mbappé ou o Jaylen Brown? Na visão de vocês. Eu acho que o Jaylen Brown, porque o Mbappé eu acho que ele não vai aceitar. Ele não vai. Eu concordo. Até porque o Jaylen Brown vai ficar em casa, né? O Mbappé teria que ir para a Arábia Saudita. Exato, jogar no Al Hilal, no auge da carreira dele. Não no vai. potente Al Hilal, né? Poderosíssimo Al Hilal. Para quem não entendeu a piada, hoje o Celtics renovou um super máximo contrato. A gente vai falar isso, inclusive, aqui quando falar da CBA. Com o seu ala Jaylen Brown, uma das suas duas grandes estrelas, por 304 milhões de dólares por 5 anos, é isso? Ou por 4 anos? Agora me fugiu a cabeça. 5 anos, perfeito, Mano Mixel. E detalhe, contrato esse que só é possível devido às novas regras da CBA. Perfeito, Mano Mixel. Você, como sempre, à frente do seu tempo. Enquanto isso, o Al Hilal fez uma proposta anual de 1,5 bilhão de reais pelo Mbappé. O PSG aceitou a proposta, porém está na dúvida aí se Mbappé aceitará. A gente acredita aqui que não, porque, né, ir para a Arábia acho que é mais complicado achar um futebol competitivo para ser um grande ídolo. Mas vamos começar. Mano Mixel, perguntando para você, iniciando esse podcast, o que mais chamou sua atenção nesse novo acordo, o CBA, celebrado nesse ano, assinado já nesse ano de 2023? Dá para pensar em times tão recheados de estrelas como a gente tem hoje e com salários tão altos como a gente tem hoje, como Golden State Warriors, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, daqui para frente? Eu acho que vai ficar mais difícil tornar esses times funcionais. Menos, talvez, pelos limitadores de assinar grandes contratos, porque vamos combinar que já nas regras atuais é bastante difícil um time que já está muito acima dos limites assinar mais um grande contrato. Até via troca eles podem conseguir aumentar ou até trazer mais uma estrela, mas enfim, é um pouco difícil. Só que vai ficar muito difícil de criar um elenco de apoio em torno dessas estrelas, porque as restrições para trazer jogadores veteranos acima de mínimo, ou até para manter os seus jogadores com contrato mínimo, vão ficar muito maiores.
Então vai ficar muito difícil de manter de criar um bom elenco de apoio e mantê-lo a médio e longo prazo. Então sim, ficará mais difícil ter grandes elencos estrelados. Você está no mudo, Rafael Medeiros. 4 anos de pandemia e a pessoa ainda está cometendo esse erro. Botei no mudo aqui para não atrapalhar o Mano Mix e perdi o gancho, né? Mas, Léo, para quem ainda não sabe, o que mudou tanto nessas regras salariais, especialmente, que tornam difícil, como o Mano Mix muito bem trouxe aqui, a montagem desses times, não só com grandes estrelas, mas às vezes podendo até ter grandes estrelas, mas com menos profundidade, né? Com menos opções. Eu acho que talvez antes de falar do que muda, caiba, porque eu acho que não é de domínio de todos os nossos ouvintes, naturalmente, explicar um pouquinho sobre como funciona o modelo atual de cap salarial da NBA. Então, Mano Mixel, ou você ou Leozão, fiquem à vontade. Vai você ou vou eu, Leozão? Manda ver, aí é contigo. Boa. Bom, a NBA é uma cooperativa de clubes, de times, que gera uma receita e distribui essa receita entre os donos de time, ou seja, entre os times, e entre os jogadores. Existe um percentual, que inclusive está mudando para este ano, mas existe um percentual de receita que é dividido pelos jogadores, que é destinado aos jogadores, e o cap salarial é calculado em cima deste percentual, ou seja, eles definem, através do cap, quanto da receita total da NBA irá para os jogadores. Em cima deste valor, um time, todos os times, na verdade, têm caps salariais definidos. E quando a gente fala deste ano, do novo cap salarial válido para 2023, a gente está falando de um cap salarial de 136 milhões. Ou seja, um time pode gastar até 136 milhões por ano com o seu elenco. Elenco esse de 15 jogadores, mas a partir dessa nova CBA, 3 contratos two-way de jogadores que podem jogar de League e a NBA com uma limitação de jogos anual. Quem gasta, só que esse cap, ele não é um hard cap. O que significa isso? Ele pode ser ultrapassado, ele é um soft cap, só que ultrapassá-lo gera penalizações. Penalizações essas, que são limitações para que novas trocas sejam feitas, para que novos jogadores que são agentes livres sejam contratados, e penalizações financeiras. Penalizações financeiras essas que começam a partir da, vou traduzir aqui para o português, taxa de luxo, que hoje é de 165 milhões. Significa que, a partir do momento em que um time ultrapassa o limite de 165 milhões, além de outras penalizações que já começam antes, ele passa a pagar imposto, a ser taxado pelo valor que ultrapassa esses 165 milhões. Além disso, existem mais 2 limites. Um deles, que é o primeiro limite, aí, o primeiro nível, que está 6 milhões acima da taxa de luxo, que adiciona restrições e dificulta os times a trazerem novos jogadores. E em alguns momentos esse limite pode virar um hard cap, ou seja, pode virar um limite que não pode de fato ser ultrapassado. E um segundo limite que está 17,5 milhões mais acima, que também adiciona mais restrições. Restrições essas que basicamente giram em torno de dificultar, como eu falei, a assinatura de um free agent. Um time que está acima dos limites de cap, ele só pode assinar free agent por contrato mínimo, por exemplo, para trazer novos jogadores para o time. Renovação de jogadores que já estão no time seguem outras regras de acordo com quanto tempo ele está no time, se ele foi draftado no time, enfim. Além disso, quem vai ultrapassando os limites superiores vai perdendo as chamadas exceções. O que são as exceções? São situações nas quais um time, mesmo estando acima do limite de cap, pode contratar jogadores acima do contrato mínimo, de acordo com algumas regras.
quanto mais limites o time vai quebrando, ele vai perdendo essas exceções. Até, de fato, só poder contratar jogadores praticamente, unicamente na situação de trazer o jogador no contrato mínimo. Então, em linhas gerais, é isso. Existem um primeiro limite, existe um limite luxury tax, que a partir dali eu vou começar a ter prejuízo financeiro para o meu time, e eu tenho mais 2 limites superiores que vão adicionando mais restrições, além da primeira restrição de não poder assinar, exceto nas exceções, jogadores acima do contrato mínimo. A gente vai falar da CBA em si, mas da nova CBA, mas basicamente ela endureceu um pouco essas restrições e criou mais penalidades para os times, não para eles manterem os jogadores que eles já têm em alguns momentos nesse sentido, até melhorou. Porém, para contratar novos jogadores vai ficar muito mais difícil, ou seja, aquele elenco super estrelado vai ter mais dificuldades, mas aí eu já estou adiantando as coisas. Lembrando, né, meu amigo, se a gente pegar o jeito atual, muitas dessas restrições, quando você estourava o cap, você ia para o luxury tax e etc., eram basicamente multas. Era dinheiro que você acabava pagando, né? E como todos os donos dessas grandes franquias da NBA São pouco ricos. E como bilionários, são multibilionários, os caras estavam cagando, né? Desculpa o termo aqui, mas o próprio dono do Clippers, cara, tô nem aí se eu vou ter que pagar um pouco a mais para ter o Kawhi, o Paul George, o John Wall mesmo, que foi, né, também contratado na última temporada e acabou excedendo mais ainda o salário do Clippers, e a mesma coisa o próprio Phoenix Suns com um dono novo agora, que também falou a mesma coisa, eu não quero nem saber quanto eu vou pagar, mas eu vou ter um time que vai ganhar um título, né? Então, basicamente, o que você tinha num primeiro momento, até o ano passado, até a temporada passada, eram punições financeiras, que não mudavam muito a história da NBA. Mas, muito obrigado, mano Mixel, a este contexto que precisávamos, eu e o Leozão estávamos falando aqui na Paralela, você realmente abrilhantou o episódio com este contexto necessário. Agora, Léo, eu posso lhe fazer a pergunta: o que muda nessa nova CBA que impacta tanto assim essa nova forma, principalmente de montagem de elencos, e que, na minha visão, a gente ainda vai demorar muito tempo para entender todas essas mudanças e para os próprios times e general managers entenderem essas mudanças e se adaptarem a essa nova forma de jogar, né? De fazer o House of Cards aqui da NBA, das movimentações de jogadores, principalmente. Eu acho que o primeiro ponto é esse mesmo que você acabou de destacar, que assim, vai demorar um tempo para a gente entender exatamente o que cada mudança causa, né? Porque assim, antes de tudo acontecer, um papel escrito é muito fácil da gente ler, né? E as implicações do que está escrito ali a gente só vai entender com o tempo, né? Então, por exemplo, quando o contrato super máximo foi instituído na NBA, a gente achou que seria algo muito incrível para times mais fracos conseguirem segurar jogadores e tudo mais. E hoje em dia o pessoal assina o contrato e vai embora. Então não faz diferença nenhuma. Mas assim, de primeira, trazendo até o que o Mano Mixel comentou ali de dificuldade que os times vão ter para se montar e tudo mais, eu acho que a gente pode apontar a penalidade vai para quem excedeu o segundo nível de luxury tax ali no cap, agora no novo cap, né, do CBA, que é não poder contratar um mid-level mais, né? Que eu acho que esse é uma penalidade, assim, que é a primeira vez que eles dão uma penalidade efetiva para quem excede o cap. Não é pro primeiro nível, né? Eu não lembro nem qual era o nome que eles dão para isso, mas tem como se fosse o primeiro nível de cap e o segundo nível. É o first apron e second apron. Exatamente, muito obrigado. Então, ao exceder o segundo, você perde o direito de contratar um mid-level, que, é uma implicação muito grande, assim, trazendo, vai pro que aconteceu recentemente na NBA. Por exemplo, o Donte DiVincenzo não iria pro Golden State. Nesse cenário com esse bloqueio, ou, por exemplo, até tava lendo até um pouco mais cedo, com essa nova regra, por exemplo, a troca do Kyrie Irving nunca aconteceria. Porque ela só foi possível porque o JaVale McGee assinou um mid-level exception com o Dallas Mavericks e tudo mais. Então, essa regra, assim,
muda muita coisa, principalmente para times que estão ferrados de cap, né? Como Golden State, como Milwaukee, como Clippers. São times que vão sofrer muito com isso. Então, teve um ponto que eu achei muito engraçado, né? Que nesse ponto que a gente fala de, isso daí talvez tenha endurecido as regras para super times serem montados, que agora não tem mais limite de super máximos por equipe, né? Essa regra caiu. Então, por exemplo, havia muita discussão sobre na época que o Ben Simmons estava para ser trocado, que alguns times não poderiam receber ele porque por essa regra de limite de super máximos. Por exemplo, quando o Anthony Davis foi sair do Pelicans, o Boston não podia receber eles, que já tinha jogadores que estavam como prospectos a super máximo, então não poderia ter o limite de jogador acima de um limite X de jogadores na equipe com se enquadrando nessa regra e tudo mais. Então, ao mesmo tempo, você permite que os times consigam trazer contratos super máximos, né, ali para dentro da sua equipe, mas também não permite que eles assinem jogadores para compor elenco. Então, vai ser muito interessante ver como é que essa nova CBA vai afetar a organização das equipes, até porque hoje em dia os contratos dizem muito poucos, né? O pessoal assina o contrato e pede para ser trocado e acabou. Os jogadores têm muito poder sobre isso. Então, tendo essas restrições mais rígidas, o quanto os times vão estar dispostos a assinar esses contratos, como por exemplo o que o Kuzma assinou esse ano, que todo mundo pensou que foi para assinar e ser trocado, os times vão ficar dispostos a fazer esses riscos de assinar com o jogador e ele pedir para ser trocado assim do nada. Vai ser interessante ver como é que isso vai afetar. E eu acho que tem um ponto que é bem interessante, talvez, para a gente entender as motivações por trás das mudanças do acordo. E eu concordo que é muito difícil de entender, exatamente porque a gente não sabe ainda as repercussões, menos ainda o que quem escreveu estava pensando quando escreveu, propôs e aprovou. Mas o acordo, ele fazendo um paralelo para coisas do dia a dia, ele é um acordo sindical, ele é exatamente um acordo sindical entre a NBA e o sindicato dos jogadores. E haviam duas grandes demandas aí que precisariam ser atendidas. Ao mesmo tempo que a NBA queria criar mais mecanismos para limitar talvez os super times e times que abusavam de poder financeiro para se tornarem cada vez mais fortes em comparação com os outros times, afinal o mecanismo de cap existe para forçar uma competitividade maior e tornar o jogo da NBA mais interessante, não daria para fazer isso traçando regras que diminuíssem o quanto os jogadores conseguem receber de uma forma muito drástica. Porque o sindicato dos jogadores jamais concordaria com uma regra que prejudicasse os jogadores. Então eles tiveram que encontrar meios criativos de fazer isso sem limitar que grandes estrelas conseguissem receber grandes contratos, enfim. E aí tiveram que recorrer a situações, talvez a mecanismos um pouquinho mais complexos para fazer isso acontecer. E acho que tem duas coisas aí, que até pegando um pouco mais e trazendo aqui, que acho que impactam muito, eu queria primeiro que a gente comentasse uma delas, e aí o Léo pode comentar um pouquinho, que é a primeira vez também que a gente está tendo uma limitação no aumento do cap da NBA, né? Então, isso vem muito, né, pelo que a gente estava lendo, principalmente lá da temporada 2016, quando houve uma renovação contratual da NBA, principalmente, né, dos novos direitos de televisão. Existe essa conversa ainda também da renovação dos direitos televisivos da liga, que geralmente injeta uma quantidade muito grande de dinheiro na liga, e como o Mano Mixel muito bem trouxe aqui no começo, a NBA é uma organização onde há uma divisão muito grande das receitas, e isso rege meio que quase que todo esse acordo coletivo. Então, é a primeira vez que a gente está tendo uma limitação, e salvo engano, de 10% de um ano para o outro. Então, o cap salarial, né, o teto, ele não vai aumentar mais do que 10%. Se por algum motivo a receita da NBA incrementar e o teto, né, a divisão total de bens da NBA ultrapassar esses 10%, aquilo que sobrar será adicionado na próxima temporada, né? Então a temporada seguinte já começaria com um estouro, digamos assim,
do limite de teto da NBA como um todo. E eu acho que isso, Léo, muda muito também, até para essas condições do jogador saber o momento máximo de renovar, do jogador entender, né, isso, um pouco disso que você falou, vou pedir para ser trocado, vou pedir para não ser trocado, eu vou antecipar a renovação com o meu contrato, eu vou pedir eu vou acionar a minha player option, a mesma coisa o time. Alguns times têm contrato com jogadores onde eles têm uma team option no último ano, no penúltimo ano de contrato. Então, isso também muda um pouco, deixando, na minha visão, talvez, a liga um pouco mais previsível para esse tipo de movimentação. Eu queria te ouvir também em cima disso. Ah, não, eu concordo 100%. Aquele caso de 2016 foi uma loucura, né? Assim, além de permitir, obviamente, que o Warriors contratasse o Durant, que foi algo completamente, assim, alucinante. Tipo, tiveram uns contratos ali que, assim, eu me lembro muito bem do saudoso verão norte-americano em que Luol Deng e Timofey Mozgov chegaram no Lakers, somando ali perto de 140 milhões de dólares em 4 anos, né? Então, tipo, dividido entre os dois. Foi um negócio assustador. Então, eu acho que essa previsibilidade é boa. Você permite que tanto os times quanto os jogadores consigam visualizar ali o futuro para eles. Porque, assim, com certeza teve gente que saiu como free agent ali em 2017, 2018, que perdeu toda a chance que tinha, né? Porque, tipo, o pessoal gastou um dinheiro absurdo em 2016, depois não tinha mais o cap, não cresceu como o pessoal esperava. Então, eu acho que essa é uma medida muito boa, principalmente para os times, assim, eu acho até além dos jogadores, porque é aquele negócio, de repente, de um mês para o outro, sei lá, você aumentou 30 milhões no cap, pô, é muita coisa, sabe? Então, eu gosto bastante dessa medida, eu gosto muito essa ideia da NBA de tentar fazer essa parte de planejamento ser o mais previsível possível. Eu acho que é um passo correto, é um passo que me agrada bastante e que permite maior estruturação, né? Principalmente para os times mais fracos, assim, vamos dizer, porque se você está estruturando o seu time, está fazendo o seu rebuild ali e tal, e de repente, de um ano para o outro, algum time que já está acima de você, ainda tem a chance de contratar um free agent, assim, top level, só porque aumentou o cap, é uma desvantagem muito grande, né? A minha sensação aí, mano, Mixel, é que a NBA, de alguma forma, e até pela tentativa dela de tornar mais fácil reter os jogadores que você tem do que contratar novos jogadores, ela tenta fazer com que bizarrices que a gente viu principalmente nos últimos movimentos do ano passado, não sejam mais tão, não é que não vão acontecer, acho que vão, porque alguém vai aí identificar uma forma de burlar, né, de burlar dentro das regras a CBA, ou de achar um mecanismo de troca que vai encaixar dentro das novas regras. Mas, na minha visão, é uma tentativa de, cara, olha, não abra mão tanto do seu futuro, vou usar o exemplo Minnesota Timberwolves na troca do Gobert, para contratar uma grande estrela, porque isso eu não vou mais permitir. Ou vai ser muito difícil, ou você até pode fazer, mas você vai ter muito problema para formar o restante da sua equipe. A minha sensação é essa, até antes de passar a palavra para você, principalmente quando ela permite o que o Léo falou lá um pouco atrás, de ter mais de 2 supermáximos agora por equipe. Então você, por exemplo, o Cavs agora na renovação do Mobley poderia dar um supermáximo para o Mobley, né, dentro do máximo que ele conseguiu, mesmo tendo Donovan Mitchell e Darius Garland já com contratos máximos dentro do seu elenco. Eu acho que tem um pouco isso, mas eu interpreto uma parte como talvez algo um pouquinho diferente. Eu não acho que eles querem impedir um time de ter grandes estrelas, ou de ter muitas estrelas, ou de contratar uma estrela. Eles querem que o time pague um preço por isso. Se eu fosse falar agora, e aí o futuro pode fazer com que essa frase que eu vou, com essa minha afirmação, for fazer que ela envelheça muito mal, eu acho que a gente não vai ter tanto efeito no ponto de, poxa, não consigo trazer uma grande estrela, porque hoje os times
que estavam acima do limite, ele não conseguia ir no mercado de free agent trazer uma grande estrela. Ele poderia tentar fazer via troca, isso ficou um pouco mais difícil também, mas mesmo isso eu acho que não ficou assim tão mais difícil, a diferença não é assim tão grande. O que muda? O ponto que a gente falou principalmente de os jogadores medianos que eu vou colocar em volta dessas grandes estrelas para compor um elenco. Isso não prejudica esses jogadores medianos, porque eles vão conseguir ganhar tão bem quanto eles ganhariam nesses grandes times em outros lugares. Só que eles vão ter que fazer escolhas de jogar em outros times, de jogar em times mais fracos, eles vão ter que abrir mão de ser o... Eu vou dar um exemplo que nem se encaixa porque foi via troca, talvez. Acho que essa troca também não ia poder agora, tá? Mas enfim. O Jay Crowder topando seu terceiro reserva do Bucks, enquanto tem um monte de time em que ele poderia ser titular, talvez. Ou sexto homem, enfim. É isso que eles querem. Eles criaram uma situação em que você quer ter grandes estrelas? Tudo bem. Você provavelmente vai conseguir ter de uma forma não muito diferente da que você conseguia antes. Só que você vai pagar muito caro nisso. É bom que você tenha certeza que estas 3 grandes estrelas, para dizer o número aí que a maioria dos times persegue, são suficientes para compensar um elenco de apoio que você vai ter muita dificuldade para montar e que provavelmente vai ter uma qualidade muito limitada e vai tornar o teu time competitivo mesmo nessa situação. Enquanto talvez outros times que não tenham as estrelas vão conseguir ter uma profundidade de elenco maior, vão conseguir ter jogadores interessantes, vão conseguir fazer apostas mais interessantes no mercado e talvez possam se tornar tão competitivos quanto, né? Lembrando aqui, né, a gente falou do que talvez seja a principal mudança do primeiro nível aí de limitação, mas já no primeiro nível tem uma segunda mudança que também é relevante, que é os times que estiverem acima do First Apron, eles não vão poder assinar free agents advindos de buyout em situação nenhuma, nem pelo mínimo. Ou seja, Clippers não teria contratado o Westbrook na temporada passada. Para dar um exemplo de negociação que não teria acontecido. Nem o John Wall no começo da temporada. Por valor nenhum, eles não poderiam fazer. Só um apêndice aqui, eu queria tirar uma dúvida agora com vocês, não sei se vocês sabem. O que é constituído como buyout segundo a CBA? Vocês fazem alguma ideia? Existe uma discordância em relação a isso, mas sendo simplista, o que eu entendo é quando um time paga para encerrar um contrato. O ponto que existe a discordância é, mas e se o jogador é que queria? E se o jogador que abriu mão? E aí? Era essa a minha dúvida, exatamente. Então, de fato, até as fontes que eu encontrei aqui dizem que isso não está claramente definido e talvez, ou pelo menos não está claramente divulgado. Geralmente, pelo que a gente tem de buyout, realmente era um dos últimos. E aí, acho que até para pegar um pouco disso também, tem uma outra mudança que eu acho que impacta muito em todo esse contexto, que a gente falou um pouco de Supermax, de superestrelas, de retenção de jogadores, e até pensando nos jogadores de salário, que é a necessidade de um mínimo de jogos, né, para prêmios individuais. Lembrando que, para quem não está muito habituado com o assunto, os prêmios individuais ou participações em times All-NBA, defensive, né, time de defesa, ou qualquer outro tipo de premiação na liga, faz com que o jogador possa ter um salário maior, né, em renovações ou em novos contratos. Então, a partir de agora, a NBA exigirá no mínimo 65 jogos para que o jogador concorra a prêmios individuais, né? Então vamos dar um exemplo, o Jaren Jackson Jr., nosso JJJ lá, que foi defensor do ano na temporada passada, não teria nem concorrido ao prêmio de melhor defensor do ano, por ter jogado, salvo engano, 63 jogos. E o Embiidão teria podido por um jogo. E o Embiid não teria, né, nem disputado o troféu de MVP. Não, teria, mas por um jogo. Ele jogou 66. Ele jogou 66. Eu achava que era 64. Perfeito, Mano Mix. Então,
a partir disso, né, a NBA fala, olha, a partir de agora, para você concorrer e para você galgar melhores salários daqui para frente, você deverá jogar no mínimo 65 jogos. Já sabemos que Zion Williamson, né, não participará Nunca mais de será MVP. não participará mais de nenhum tipo de prêmio individual. Mas brincadeiras à parte, Léo, o que isso muda tanto na tua visão, especialmente para os contratos super máximo agora? Cara, eu acho que vai mudar muita coisa, assim, porque pode ser uma impressão minha, mas eu não vejo caras como Kawhi, LeBron, Anthony Davis, talvez até o Giannis agora, etc, etc. Curry, jogadores que estão com mais idade, já têm uma trajetória, já sabem que o jogo de verdade começa nos playoffs. Eu não vejo esses caras jogando 65 jogos só porque meu salário. Então, eles vão continuar com load management. Para eles, eu acho que não faz tanta diferença assim ser ao NBA ou não. Talvez ainda faça alguma diferença para caras como o Embiid, que é um cara que se importa bastante com esses prêmios. A gente viu já reclamando muitas vezes das votações de MVP, etc. Ou então jogadores mais novos que estão se destacando, como o Jamoran, ou o Luka talvez também se importe com ter essa competitividade para ser MVP e tudo mais. Mas o que me preocupa é quanto a gente vai começar a dar prêmios assim, porque na minha visão, tá, é algo muito individual. Esses prêmios pra mim são uma baita bobagem, assim, eu acho muito irrelevantes. Então, eles são completamente subjetivos, às vezes você vota num cara para MVP só porque, sei lá, no outro ano você votou no outro e ficou com dó, sabe? Então, né, eu não gosto muito desses prêmios validarem, assim, qualidade de um jogador, muito menos o quanto ele pode receber. Nesse cenário ainda que a NBA coloca uma regra para uma nota de corte, vamos dizer assim, para jogadores que podem participar dessas votações e tudo mais, me preocupa o quanto a gente pode ter distorções de permissibilidade para contratos para jogadores não tão bons, que não deveriam estar ali. Então, você vai acabar sendo... Eu sinto que isso pode dar aquele efeito rebote de jogadores que não deveriam merecer um super máximo, podendo ganhar um super máximo porque, sei lá, ficaram no terceiro time ao NBA ali, e aí algum jogador ali, tipo, algum time que tem um jogador meio mediano ali para bom e tal, moleque ainda, acaba sendo obrigado a dar um super máximo para ele, para não perder, sabe? Esse é o tipo de coisa que me preocupa, porque você pode, às vezes, destruir um projeto inteiro de um time por causa de um negócio desse, sabe? Então, eu entendo de onde vem isso daí, eu entendo essa briga eterna da NBA contra o load management, de querer que as estrelas sempre joguem, a Copa NBA vem por causa disso, essa parte da nota de corte nas premiações vem por causa disso, mas me preocupa muito o efeito rebote que isso pode ter. E eu acho que vai influenciar, desculpa meu mix, mas eu acho que vai influenciar muito, principalmente a carreira de jogadores mais novos, né, como você trouxe, jogadores que estão em ascensão. Eu acho que eles estão tentando resolver um erro com outro erro. Para mim, não faz sentido os prêmios individuais serem gatilhos para definir quanto um time pode pagar por um jogador. Eu acho que já existem limitações para isso. Eu sei de onde veio a ideia do Supermax, de tentar criar uma situação que aumente a chance de retenção dos jovens talentos, mas como o próprio Lazão já falou, não funcionou tão bem assim. E agora, além de não estar funcionando tão bem assim, de ter uma amarração que, na minha opinião, ela é totalmente irreal, né, antinatural, não é que eu quero pagar mais pelo meu jogador porque ele tem nível de MVP ou porque ele tem nível de All-NBA. Não, é simplesmente que, de fato, a possibilidade de pagar mais por ele é destravada quando isso acontece. É antinatural, entendeu? Eu deveria... Então, assim, um jogador que supostamente, como a gente sabe que acontece, é injustiçado numa dessas eleições aí que envolvem um monte de gente, enfim, critérios bastante duvidosos, ele vai receber menos por ter sido injustiçado, sendo que o time dele acha que ele vale aquilo, enfim. Então, para mim, é antinatural, não faz sentido. E aí, agora, na minha opinião, a gente piora um pouquinho isso, criando uma restrição de que, por conta de 1 ou 2 jogos,
um determinado jogador pode não ganhar um prêmio individual que ele mereceria ganhar. Lembrando que o objetivo é atacar o load management, mas as pessoas se machucam, realmente se machucam. No caso do Jaren Jackson Jr., por exemplo, a maior parte dos jogos que ele ficou fora é porque ele estava lesionado no começo da temporada. Tudo bem, deve ter tido load management em algum momento também, né? Enfim. Mas a gente tem que lembrar também de onde o load management vem, porque a NBA faz os jogadores jogarem dia sim, dia não, às vezes 2 vezes seguidas. O load management é para evitar uma lesão, é para isso que ele existe. E por um objetivo maior, né? Tipo, que é brigar pelo título do negócio, que é o que todo mundo quer, né? No final das contas é isso, né? Então, assim, entendo de onde veio, mas não gosto. Não adianta nada, né, meu amigo? Eu ser MVP ou ser melhor defensor do ano e, cara, perder o título ou nem ir para playoffs, né? E assim por Fala isso diante. pro Rolex do Embiid. Exato, Entendeu? exatamente. Muito bom, muito boa comparação. Meus amigos, eu acho que a gente passou pelos principais pontos. A gente já, como a gente falou, a gente já havia falado um pouquinho da Copa. Eu acho que tiveram algumas mudanças, e aí vocês me refresquem melhor a memória do que eu, também no draft, né? Especialmente voltando ao que a gente já vinha falando, dos times que extrapolam os tetos salariais, principalmente, né, Léo? Exatamente. Eu achei curioso, né? Porque o pessoal até brincou que era a Pelinka Rule, porque o Pelinka, saudoso GM do Lakers, ele conseguiu fazer um esquema de pegar os jogadores de segunda rodada ali que o Lakers drafta, né? Porque não tem primeira rodada nenhuma, e fazer aquele contrato de 2 anos com eles, né? Então, por exemplo, o Taylor Horton Tucker saiu do Lakers por causa disso. Saiu do Lakers por causa disso não, né? O fato do contrato dele ser de 2 anos fez com que o Caruso saísse do Lakers, aí depois o Horton Tucker foi trocado também, então meio que era uma loucura, assim. O Austin Reeves entrou nessa mesma seara de assinar o mínimo de 2 anos ali. O Austin Reeves, na verdade, acho que ele é não draftado, Ele é não né? draftado, Mas Mas a mesma. Eu acho que talvez ele não esteja, aspas, protegido pela nova regra, mas não, a nova regra é só para a segunda coisa. rodada. O Austin Reeves não, mas o Lakers tem um outro calouro que é o outro. O Max Christie. O Max Christie que entra nessa que está categoria. nessa regra também, mas agora não é permitido mais fazer o contrato de 2 anos, né? Então, é bom, porque você dá uma segurança maior pro jogador, não ficar tipo, no desespero ali, não ter um contrato de 2 anos só. Mas eu acho que vai ser interessante ver como é que isso daí vai afetar, porque as escolhas de segunda rodada estavam virando... Eu não sei o porquê, tá? Eu não entendi muito bem de onde isso veio, mas nos últimos 2 temporadas aí, as escolhas de segunda rodada viraram... Pô, parecia ouro. Todo mundo tava desesperado por escolha de segunda rodada. Será o efeito Jokic? Eu imagino que sim. Pô, assim, sendo bem sincero, eu acho que esse efeito tanto de estrangeiros como de escolhas aleatórias ali de segunda rodada, ele vai e volta, sabe? Então teve o momento Spurs de valorizar muito estrangeiros e pessoas mais ali de meio, fim de draft. Agora é a segunda rodada que tá em alta e tudo mais. E a gente viveu na temporada passada várias trocas por escolhas de segunda rodada, né? O próprio Jay Crowder, que o Mano Mixel falou, ele foi parar no Bucks por 5 escolhas de segunda rodada. Então simples quanto, né? Então, eu acho curioso porque é interessante para ver como é que isso vai afetar agora, porque se essas escolhas de segunda rodada vão ter que ficar por mais tempo na sua equipe, pelo menos de acordo com o contrato delas, elas vão ganhar mais valor ainda, será? Então eu acho que isso é um ponto que a gente tem que ver. Porque isso, a opção de dar o contrato de 4 anos sempre existiu. Alguns GMs que não usavam, né? Então, assim, acho que é mais um limitador, é uma regra para proteger alguns GMs deles mesmos. Inclusive tem outras nesse sentido aqui, né? Uma outra que afeta a draft aqui, a gente acabou não falando dos limites do segundo, né? Do second April.
Mais uma que tá aqui que também acho que vem bem a calhar pro Lakers, é que o time que tá acima do second apron, que eu acho que não é o caso do Lakers, não consegue trocar a sétima pick, a pick de 7 anos para frente. Que teoricamente você pode trocar first picks de 7 anos para frente. Se você estiver acima do second apron, você só vai poder trocar de 6 anos para frente. Então tá protegendo lá uma pickzinha lá da frente para você começar a reconstruir teu time. Na verdade, do sexto para trás, né? Ou é do sexto para frente que ela Não, você protege? pode trocar até o sexto ano. O sétimo Até o ano é só sexto. para quem está abaixo do cap. Isso. Só limita a troca de uma pick. Então Isso. todo mundo pode trocar as piques futuras dos 6 próximos anos. Quem tiver abaixo do second apron pode trocar do sétimo também. Perfeito. E eu acho que tem mais. Coisinhas. Pode puxar. Fala aí. Leozão. Não, eu ia puxar só o ponto dos exames médicos agora, né? Que vão ser obrigados. Né? Do draft, que eles vão ser distribuídos ali. Eu achei meio, sei lá, estranho, porque, pelo que eu tava lendo aqui, vai ser meio que distribuído pelos times que estão no range de draft que é esperado para o jogador ali que participou do Combine. Então, tipo, só que, por exemplo, nesse ano, o draft ele foi meio absurdo, né? Então, tipo, num board tinha um cara que parecia que ia na 10, no outro board ele tava na segunda rodada. Então, eu não sei como é que isso vai funcionar especificamente. Mas eu achei interessante que agora quem participar do Combine vai ser obrigado a participar de exames físicos e os resultados vão para as equipes. Então não vai ter mais aquele negócio de, pô, não vou te dar meu exame médico porque eu não quero ir para você, então, sei lá, vou esconder meus dados aqui e tudo mais. Eu acho que é uma decisão sábia da NBA de dar para as equipes os dados médicos dos jogadores que elas vão draftar, né? Perfeito. Isso era muito por conta até dos agentes dos calouros, né, de tentar forçar uma direção, né, direcionar para que times esse prospecto poderia, né, ir ou tentar forçar já um caminho para aquele prospecto, coisa que era muito comum, né, tipo, do cara próprio jogador às vezes já não queria treinar em tal local, em tal time. Agora também a NBA tenta quebrar um pouco isso, né? Quebrar um pouco essa panela do tipo, olha, esse cara já vem para esse time aqui direcionado, não, fazendo um pouco dessa divulgação pública para todas as equipes aí dos dados médicos desses jogadores, né? Mano Mix, se você falar alguma coisa. Eu ia falar, acho que 2 pontos aqui. Uma que eu acho que é uma restrição do segundo limite também, que é talvez a única que de fato dificulte trazer mais estrelas, que é que um time que esteja acima do segundo limite de restrição de cap não pode fazer nenhuma troca em que ele receba mais soma de salário do que ele envia. Isso é uma restrição de troca, isso vai dificultar, por exemplo, a troca do Bradley Beal não teria rolado para o Suns, né? Enfim, afinal o Suns mandou quase nada. Mesmo o Chris Paul, que tinha lá um salário mais ou menos, era menos do que o Bill. E o segundo ponto, esse é um ponto que ajuda os times que estão com o cap lá em cima. Como funciona a taxação? Acima da Luxury Tax, existem limites que até agora eram de 5 milhões de dólares, em que se o time tiver entre 1 dólar e 5 milhões de dólares acima, ele vai pagar para cada dólar acima 1 dólar e meio. Ou seja, se ele tiver 5 milhões acima, ele paga 7 milhões e meio de dólares. E esses limites são de 5 em 5 milhões. E vai aumentando o multiplicador em dólares, para 1,5, para 1,75 e assim sucessivamente. Agora, esses limites, eles vão crescer conforme o cap cresce. Então, se de um ano para o outro o cap aumentar 10%, o limite sai de 5 milhões para 5 milhões e meio, ou seja, cresce 10%. Uma das faixas cresce 5 milhões e meio, cresce 10%. Que na prática quer dizer que os times que estiverem acima da Luxury Tax vão pagar menos impostos no longo prazo. Então deram aí também uma colher de chá para os times. Perfeito. E um outro ponto em cima do que você falou anteriormente, além de não poder receber, né, essa diferença salarial para cima, né, esses times, eles também não podem fazer trocas em que eles enviam compensações financeiras nessas trocas, né? Então, também tem essa segunda punição a esses times que estão acima aí do segundo teto salarial. Meus amigos, acho que desmembramos bastante coisa, né? Algum destaque final
deste episódio, além, obviamente, de tudo que a gente já comentou e da felicidade de Jaylen Brown ao reassinar, resign, né? Vou trazer o reassinar aqui para esse podcast. Esse termo que nem existe, eu acho. Tenho uma pergunta para os senhores. Vixe. Vocês acham que esse contratinho tranquilo do Jaylen Brown vai dificultar que ele seja trocado no futuro? Nossa, boa pergunta. Caso o Celtics... Assim, acho que o Celtics assinou porque não deve querer. Mas assim, a pergunta é, direto e reto, algum time quer gastar quase metade do cap todo, que é de 136 milhões, só com o Jaylen Brown? E olha que eu gosto dele, hein? Acho um bom jogador. Acho ele ótimo, cara. Mas acho que dificulta, minha opinião é que dificulta. O que eu vejo ele sendo trocado seria para algum time que, tipo, tá num processo de rebuild e precisa de um cara para puxar ali ser, entre aspas, a estrela de um time que ainda não tem. Como, por exemplo, o que Detroit tem hoje, que o Cade seria a estrela, mas ele não é uma estrela de verdade. Mas eu acho que pro Jaylen Brown ser trocado, cara, as coisas no Celtics, elas têm que implodir muito. Sim. Assim, porque o Celtics está muito perto das coisas, né, cara, nas últimas temporadas. Então, teria que haver uma implosão muito grande. E vale lembrar, né, cara, tanto ele quanto o Tatum são muito novos ainda. Daqui 5 anos, esses caras vão ter 30 anos. Então, tipo, eles ainda vão estar num ótimo nível físico, né, de capacidade. Eu acho que tem que dar muita, muita coisa errada para o Celtic se livrar dele ou do Tatum, né? Apesar que o Celtic surpreende, né? Que mostrou aí nessa off-season aí. Fez uma coisa que a gente não achava que ia fazer, que era trocar o Smart, né? Mas eu concordo com vocês, eu acho que dificulta uma troca, e aí eu acho que a conclusão que a gente chega é que é uma sinalização muito clara do Celtics, que eles estão fechados com o núcleo JJ para buscar um título aí ainda, né? Senti que o Leozão não é muito fã desse núcleo. Não, é que eu tenho um sério problema com esse núcleo do Celtics, é que ele apresenta o mesmo problema já faz uns 3 anos, pelo menos. E parece que nunca se resolve, sabe? Que na hora que o jogo aperta, parece que eles sempre esquecem do que é um time de basquete. Sabe? E isso é o que me incomoda mais, porque isso é muito sobre os indivíduos que estão ali. Porque me parece que é a característica deles. De na hora que o jogo aperta, na hora que, sei lá, chega num jogo 7, eu vou resolver tudo sozinho, daqui que eu sou o cara, sabe? E, tipo, em geral, esse tipo de comportamento não vai ganhar o jogo pra você. Então isso me preocupa muito no Celtics pro futuro. Profundo comentário de Leozão com desdobramentos filosóficos. Cara, o Léo tá tão profundo hoje que ele soltou uma frase no começo que eu perdi o gancho aqui, que foi: ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que tá escrito, ninguém sabe o que vai acontecer quando o que tá escrito. Bom, alguma coisa desse tipo. Foi algo por aí. Que ele soltou, eu falei, cara, isso dava um livro, essa frase. Mas muito bem, meus amigos, chega de conversa fiada. Agora sim, algum comentário, algum destaque final? Eu tenho um. Diga, Leozão, olha aí. Eu achei muito interessante a NBA liberar que os atletas façam investimentos minoritários ali em equipes da própria NBA, da WNBA, de alguns outros âmbitos esportivos. Eu achei interessante. Eu não entendi ainda exatamente como é que vai funcionar isso, mas eu acho que é legal que a NBA tipo, dê espaço para os jogadores serem mais do que jogadores só. Isso é uma das coisas mais nebulosas que tem nesse novo acordo, né? Sim. Sim, Porque até agora, pelo que eu vi, ninguém explicou quais são os mecanismos, o que seria ser sei lá, o dono minoritário, como foi descrito lá no texto. Mas eu acho que a intenção de permitir que eles ajam de forma que não seja só jogando, eu acho que é interessante, sim. Principalmente em relação à WNBA, sabe? Porque, assim, os jogadores gostam de falar que acompanham, que apoiam e tudo mais. Agora é mais uma chance de apoiar efetivamente, né? Perfeito. Bom ponto, bom ponto lembrado dessa
abertura de capital da NBA aos seus próprios jogadores. Inclusive, Jaylen Brown aí tá prontinho para fazer uns investimentos. Vou comprar o Celtics, metade. Fala, mano Mixel, algum destaque final? O humor do Antetokounmpo que postou nas redes sociais uma fotinho falando: Al Hilal me leva, eu pareço Mbappé. Depois da proposta aí bilionária do Al Hilal pelo Mbappé. Muito bem. Só meu destaque final, e não tem muito a ver com a NBA, mas daqui a pouquinho temos Copa do Mundo de basquete e, na minha visão, teremos aí bons espetáculos para ver enquanto não temos NBA. Apesar de algumas estrelas não participarem, né? Mas, obviamente, temos jogadores muito bons, e especialmente jogadores europeus que irão jogar na liga esse ano, né? Então, eu sempre esqueço o nome dele, mas o sérvio que o Oklahoma City Thunder Vasilic, trouxe, Tite, enfim, alguma coisa desse tipo. irá jogar, dá pra gente observar. O nosso querido Sasha, que vai jogar no Kings esse ano, também irá jogar. Então, não teremos Nikola Jokic, não teremos Embanyama, também Mas não teremos teremos Kyle Anderson pela China. Kyle Anderson pela China, teremos um núcleo jovem muito bom, de muito bom prospecto aí dos Estados Unidos. Então, dá para a gente observar, obviamente, um ótimo basquete sendo jogado. A Copa do Mundo deve ser um bom torneio para a gente acompanhar também. Meus amigos, esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed 3 fica por aqui. Até semana que vem. Um grande abraço e valeu! Valeu, E galera. vai São Paulo. Não curti.